Bom, agora eu vou explicar sobre a linguagem de programação, né, utilizada para transformar um carrinho em um robô autônomo. Primeiramente, a gente tem que saber o que é a programação. A programação é uma conversa que a gente tem com a plaquinha, no caso vai ser utilizado o Arduino, e por meio dessa linguagem a gente vai dizer o que o Arduino tem que fazer. O primeiro passo é justamente dar um nome para essa programação, e eu coloquei robô autônomo com a integração de 2 sensores. Podem ser utilizados 3 sensores, eu até conectei 3 sensores, mas eu utilizei somente 2. E a base que eu utilizei, né, que é o código do professor Cláudio Dias Campos, do primeiro semestre de 2017. Eu utilizei esse código como base. Ok, eu coloquei esses 2 tracinhos, né, essas 2 barrinhas inclinadas, justamente para falar para o Arduino não ler essas informações, elas são somente comentários. Então tá ok, se eu quero conversar com o Arduino, eu tenho que falar para ele o que está conectado nele. Então, através das definições, né, o hashtag define, eu vou poder falar para o Arduino o que está conectando nele. Então, ok, para o robô ser autônomo, eu preciso que ele ande, eu preciso que ele leia sensores, então eu vou colocar isso tudo nas definições. O eco da esquerda, o eco da direita e o trigger correspondem a 3 partes do sensor que eu vou conectar lá no Arduino. Então, o trigger eu liguei no pino 13 do Arduino, o eco do sensor direito eu conectei no pino 11 e o eco do sensor esquerdo eu conectei no pino 12. O IN1, IN2, IN3 e IN4, eles são da ponte H, né? Eles ativam os motores, tanto o motor esquerdo quanto o motor direito, justamente em relação à rotação, né? Que eles vão gerar ou para o sentido horário ou para o sentido anti-horário. E o ENE e o END que fazem a habilitação desses 2 motores. Então, ok, aqui eu fiz as definições de tudo que está conectado no Arduino para executar essa programação. Nos protótipos de funções auxiliares, aqui eu vou falar todas as funções que eu quero que ele desempenhe. Então, para ele se tornar autônomo, eu preciso que ele ande para frente, ou que ele ande para trás, que ele mova para a direita, ou que ele mova para a esquerda, justamente para desviar dos obstáculos. E eu quero também que ele leia sensores. Então, ok, aqui eu coloquei o sensor direito e o sensor esquerdo, justamente porque eu estou utilizando somente esses 2. O move robô, né, que é justamente para ele andar para frente. Então, ele aceita, né, tanto valores positivos quanto valores negativos. Então, quando eu coloco um valor positivo, ele vai andar para frente a determinada velocidade. Quando eu coloco um valor negativo, ele vai andar para trás a uma determinada velocidade. E essa velocidade tem que ser levada em conta pelo fato de que ele não pode esbarrar na parede, então tem que dar tempo dele ler os sensores. Então, ok, esse move robô é para ele para frente ou para trás a uma determinada velocidade. O move direita e o move esquerda é justamente para ele desviar de obstáculos. Então, se ele viu um obstáculo na direita, ele tem que virar para a esquerda. E se ele viu um obstáculo na esquerda, ele tem que virar para a direita. O sensor D e o sensor D... o sensor D e o sensor E, eu vou equivaler a eles mais tarde a distância. Então, é a distância de um obstáculo, do obstáculo direito ou do obstáculo esquerdo. Bom, após definidas, né, essas funções auxiliares dos sensores, de mover o robô, a gente vai falar sobre as variáveis globais. Então, aqui as variáveis, no caso, é a distância D e a distância E. Poderia ter mais um sensor, mas somente tem 2. E agora as configurações de inicialização do Arduino. Nesse pin mode aqui, a gente vai colocar o que é entrada e o que é saída para o Arduino. Então, o eco da direita, o eco da esquerda é tudo entrada, o trigger é saída, e esse aqui também todos, né, IN1 e IN2, eles são todos saída também para liberar informações lá para os motores. Aqui é o delay de 5.000 milissegundos. Bom, e esse delay, ele justamente ocorre, né, de 5 segundos, ele ocorre quando eu inicio o carrinho. Quando eu vou lá e clico no botão Power, aí nesse início, assim que eu clico nesse botãozinho, ele vai lá e faz ele espera os 5 segundos, só depois que ele faz essa lógica principal de execução cíclica. Então, em nenhum momento aqui ele tem que parar, né, 5 segundos, é somente no início, assim que eu ligo ele. Ok, então vamos falar agora da lógica principal em execução cíclica. Lembrando que ela toda está em loop, então ela vai, né, repetir a vida toda aí. Primeiramente, a gente vai equiparar, né, colocar o sensor D, toda a distância que o sensor D lê vai ser igual a isso aqui, dist D. Então, durante aqui na programação, não preciso ficar colocando o sensor D, eu posso colocar dist D. A mesma coisa também acontece com o sensor E. Toda a distância que o sensor E lê vai ser igual a dist E. A gente vai poder ver aqui embaixo. Então, ok. Primeiramente, aqui eu coloquei a função do move robô justamente para me definir uma velocidade que o robô vai andar para frente. Como os meus motores estão trocados, então aqui deveria ser positivo, né? Mas como ele está trocado, eu coloquei negativo.
E por que 87? Através dos testes eu pude observar que 87 era uma velocidade muito boa, dá tempo dele ler os sensores, né? Então ele não bate nos sensores, pelo menos o meu carrinho, né, com essa distância, com essa velocidade de 87. Então, ok, se eu colocasse maior, se eu colocasse menor, isso influenciaria. Eu testei com 100, por exemplo, né, menos 100 aqui, e ele esbarrou nos obstáculos, porque a velocidade estava muito alta, então ele não percebia o obstáculo, não dava tempo. Agora vamos falar da parte dos sensores. Então, se o dist né, ou seja, a distância que o sensor leu, for maior do que 50 e menor do que 100, o robô vai mover um tiquinho para trás, né, justamente para ele acertar. A gente vai observar isso nos vídeos, vai ficar um pouco mais claro. Vai esperar um pouquinho e vai mover para a direita. Por quê? Para a direita é justamente o contrário. Se ele viu um obstáculo na esquerda, ele vai mover para a direita para desviar desse obstáculo. A mesma coisa acontece no sensor da direita. Se a distância, né, for maior do que 50 e menor do que 100, vai mover o robô um pouquinho para trás, esperar um pouquinho e mover para a esquerda, que é o contrário do obstáculo que ele achou, né, que estava na direita. Pronto, a programação que de fato, né, o carrinho vai fazer acaba aqui. Então, aqui para baixo, né, nas implementações das funções auxiliares do projeto, isso aqui são especificações do sensor, especificações da velocidade dos motores. Então, o que o carrinho de fato vai fazer termina aqui, nesse colchetes. Lembrando que está tudo em loop, como eu disse anteriormente. Então, ele vai fazer aquele delay, ok, no início, e depois ele vai executar tudo isso aqui. Mas somente, só até aqui, somente isso, tá ok? Ele não continua abaixo. É isso que ele vai desempenhar, isso que vai tornar ele autônomo. Já nas implementações das funções auxiliares do projeto, bom, e aí agora eu vou falar as especificações, né, dos sensores, tanto da direita quanto da esquerda. Somente uma anotação, o sensor da direita, todas as especificações dele também correspondem para o sensor da esquerda. Então, ok. Primeiramente, a gente tem que entender que um sensor, ele manda um sinal para o objeto, né, para o obstáculo que ele encontrou. Ele manda esse sinal e depois esse sinal volta para o sensor. Então, o trig, ele manda esse sinal, que a gente conhece como pulso. Então, o trig manda o pulso em nível lógico alto e depois o eco recebe esse pulso, ok? Também em nível lógico alto, por isso que tá high aqui. Então, ok. Então, o trig manda, né, o pulso em nível lógico alto, espera um pouquinho e em nível lógico baixo. Ok. O eco, ele fica com essa função de receber, né, como eu disse também em nível lógico alto. E aí ele vai calcular, né, o eco é possível que ele calcule a distância medida pelo sensor. Então, através de uma equação que eu vou mostrar a seguir, né, bem detalhadamente, a gente vai poder entender por que aqui é 5.800 dividido por 58. Bom, a gente vai utilizar para calcular a distância, né, uma fórmula já conhecida na física, né, que é a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Quando a gente manda o pulso, né, quando o trig manda o pulso para o objeto, né, assim que ele reconhecer um obstáculo, ele manda esse pulso, esse sinal, o eco recebe. Então, aí são duas distâncias, a distância de ida e a distância de volta. Então, por isso, tenho duas vezes a distância, que é igual à velocidade da onda vezes o tempo. Lembrando que o tempo aqui é microsegundos. A velocidade da onda, ela é igual a 343 metros por segundo. Então, a gente vai fazer uma conversão, né, de centímetros sobre microsegundos, que fica igual a 0,0343. Ok, a gente vai substituir isso na fórmula, né? E como esse 2 está multiplicando a distância, eu passei ele dividindo. Então, ficou 0,0343 vezes o tempo dividido por 2. Supondo que eu pegue um valor qualquer, isso é possível de testar, ok? E substituísse o tempo aqui vezes esse número, ou pegasse o tempo e dividisse por 29, ele dá a mesma coisa. Então, eu preferi deixar o tempo dividido por 29. Então, ok, distância igual ao tempo dividido por 29, tudo isso dividido por 2. Para ficar mais fácil ainda, a gente multiplica o 2, né, vezes o 29. Então, distância é igual ao tempo em microsegundos sobre os 58. Bom, e após essa explicação, né, da fórmula da distância, fica a pergunta por que 5.800? É justamente porque eu tenho que definir um limite para essa distância, né? Eu não posso colocar uma distância tão alta, porque senão o carrinho vai ter percepções muito altas.
Então esse 5.800 é justamente um limite para o carrinho não perceber e, por exemplo, perceber um obstáculo na direita, não recuar para a esquerda muito longe do obstáculo, ok? E isso é justamente de acordo com a percepção do carrinho. Esse 10 aqui multiplicando é justamente para transformar o resultado, né, 5.800 dividido por 58, em milímetros. Ok, todas essas informações do sensor da direita elas se aplicam para o sensor da esquerda, então pode observar que os valores aqui também são iguais. Agora vamos falar do Move Robô. Bom, no Move Robô a gente pode observar que o U aqui ele é uma variável de velocidade, então a gente vai aplicar a velocidade dentro dessa equação aqui, né? Veloc é igual a 125 vezes U dividido por 100 mais 75. Então, se a velocidade aqui for positiva, a rotação dele vai ser dessa forma. Então, ele vai ativar e desativar, né, o IN1, IN2, IN3 e IN4 dessa forma. Isso aqui é a velocidade positiva. Agora, se for a velocidade negativa, a gente pode observar que é completamente o contrário. Low, high, que é o contrário do que está em cima, porque aqui a velocidade é negativa e aqui a velocidade é positiva. Então, a rotação dele, logicamente, muda. Já em relação ao move direita e o move esquerda, a gente também vai utilizar a mesma forma da velocidade, né, com o U representando esse valor, essa variável. E aí a gente pode observar que o move da direita e o move da esquerda, como cada um é um movimento independente, né, que eu quero mover para a direita e que eu quero mover para a esquerda, também vai ser o contrário. Aqui a gente observa que ativou, desativou e ativou justamente para ele mover para a direita. Agora é justamente o contrário para ele mover para a esquerda, que é um movimento diferente, aplicado todos os dois à equação de velocidade. A gente pode observar o U sendo, né, a variável de velocidade. Então aqui embaixo, N1, N2, N3 e N4 é completamente diferente, né? A gente pode observar o contrário daqui de cima do move direita.